Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção e a graça e a força. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos sermos edificados e fortalecidos pela presença e pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar neste momento. Te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo Senhor ter estado conosco na parte da manhã, na parte da tarde e agora, Senhor, na parte da noite. Nós, Senhor, te louvamos pelo teu cuidado na área espiritual, na área financeira, na área emocional, pelo Senhor Deus ter nos abençoado e nos enriquecido durante este dia. Neste momento, Senhor, intercedemos pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo que está passando por dificuldade, aqueles que estão, Senhor, com dificuldade na área financeira, pessoas que estão passando por crises, ó Senhor, pessoas que estão passando por dificuldade na área da saúde, com um parente ou ela mesma, Senhor. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão passando por crises na área emocional, na área sentimental, na área espiritual, pessoas que estão distante da tua casa e não conseguem, Senhor, estar ligado contigo novamente. Que a tua bênção e que a tua graça repouse sobre todos esses pedidos, sobre todas essas situações que dissemos aqui. O Senhor é poderoso para libertar, para curar, para transformar, para avivar, Senhor. Por isso, ó Deus, lhe clamamos mais uma vez. Venha agir, venha, Senhor Deus, operar, venha, Senhor Deus, trabalhar em nosso favor. Abençoe as nossas famílias, os nossos lares, os nossos trabalhos. Abençoe, Senhor, tudo aquilo que estamos realizando, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Venha abençoar, ó Pai amado, neste momento, a Tua palavra que vai ser expressada, vai ser lida e vai ser entendida. Que o Senhor possa ampliar os nossos olhos na Tua palavra, que os nossos ouvidos possam ser abertos e possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra nesta noite. Aqui está o Salmo de número 11. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Salmo de número 11, ele tem apenas 7 versos. É um salmo de Davi, a qual ele escreve para um cantor. O título que tem neste salmo é Deus salva os retos e castiga os ímpios. Um dos títulos que eles colocaram. O texto sagrado, ele diz assim: no Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo, ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos de coração. O Salmo de Davi, ele expressa a lei da reciprocidade, a forma como Deus ele age diante das ações que os homens fazem. Então, o Senhor Deus apenas retribui, paga as ações feitas dos homens. Isto é a primeira ideia que nós devemos estabelecer aqui, que o texto aponta.
Qual é a ideia do texto? O texto é mostrar que o Senhor vai retribuir conforme a atitude de cada um. Seja justo, seja ímpio, o Senhor vai retribuir. A lei da semeadura, que a Bíblia Sagrada apresenta. Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Agora nós vamos tirar 3 lições distintas umas das outras, mas 3 lições que estão dentro desse texto, que vai falar fortemente ao nosso coração. A primeira lição que nós temos nesse texto está no verso 1, nas primeiras palavras de Davi, dizendo: no Senhor confio. Esta expressão é uma expressão forte, é uma expressão consciente, é uma expressão que ele aplica ao coração para falar, mas é uma expressão que é mostrada nas atitudes. Por isso ele diz que as pessoas falam que ele foge como um pássaro para a montanha do Senhor. Então ele demonstra que ele confia no Senhor, recorrendo a Deus, indo até Deus. Então veja só, ele diz: eu confio no Senhor. Como dizes, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro. Então ele estabelece este princípio neste salmo, revelando que a confiança em Deus, ela está no ato de falar, mas ela também está no ato de ir até o Senhor. Veja só o que ele diz: ele foge para a montanha do Senhor. No verso 2, nós vemos ele dizendo: os ímpios armam arcos, flechas, cordas para atirarem, para matar os retos de coração. Enquanto isso, eu confio em ti, me abrigo na tua montanha como um pássaro. Estou morando ali na tua habitação em segurança, confiando. O que nós entendemos? Primeiro, a confiança em Deus ela deve ser falada. Segundo, a confiança em Deus deve ser demonstrada. Dizer que confia em Deus, que se estabelece em Deus, que se está firmado em Deus é uma coisa. Outra coisa é dizer com atitudes: eu confio no Senhor. É quando você vai à igreja, é quando você vai orar, é quando você vai ler a Bíblia, é quando você faz um jejum, é quando você canta um hino, é quando você tira um momento para escutar Deus. Nestas atitudes, você está demonstrando que confia em Deus. É como um pássaro. Ele diz: é como que a alma dissesse: foge para as montanhas como um pássaro. Ou seja, nesta ação de se demonstrar que confia em Deus, é a ação de ir até Deus. Então veja só, que a confiança em Deus ela não se estabelece, ela não é evidenciada por palavras apenas, embora a confissão em palavras, ela sim demonstram claramente o que você está passando e sentindo, mas Deus também olha para as atitudes. É interessante, porque quando Jesus Cristo ele cura os leprosos, alguns leprosos ali na região de Jerusalém, o Senhor Deus cura, e apenas um volta para agradecer. O que é isso? Todos eles receberam o milagre, todos eles foram sarados, mas a demonstração foi de um. Por que foi de um? Porque esse voltou agradecido. Você entende isso? A confiança em Deus, ela não pode ser apenas estabelecida em palavras, mas em atos concretos que se evidencia em atitudes. O joelho no chão, a mão sobre a Bíblia,
o jejum feito, o ato de ir à igreja, o ato de tirar um tempo para meditar em Deus, é aquela forma que você está fugindo como um pássaro de tudo aquilo que te rodeia e você foge para a presença de Deus. Você vai falar com Deus, mas está acontecendo tanta coisa, tantas coisas estão cercando, mas ela fechou a porta do quarto para orar a Deus. Que é isso? É confiança. Tem tantas questões acontecendo em roda, mas ele está agora lendo a Bíblia sozinho. Ele parou, ele tinha que estar pensando em outra coisa, ele tinha que estar vendo e revendo, fazendo contas, e-mails, mas ele optou por abrir a Bíblia e confiar em Deus. O ato, a demonstração de confiança em Deus, ela é vista pelo Senhor. Então, que este princípio esteja no nosso coração, que possamos não apenas dizer eu confio no Senhor de palavras, mas também de atos, como um pássaro que foge para a montanha do Senhor. Esta é a primeira lição: no Senhor confio, como dizes, pois a minha alma foge para a tua montanha como um pássaro. No verso 2 ele estabelece então o princípio dos ímpios, que já discorremos, que eles armam arcos, ciladas, armadilhas contra os retos de coração. E aqui eu quero dizer para você uma coisa: as pessoas ímpias, o ímpio, são pessoas que não conhecem ao Senhor, são pessoas que não estão familiarizadas com Deus. A palavra ímpio, segundo o dicionário Strong, ele pode ser qualificado como perverso, é alguém culpado do crime, alguém que peca contra Deus e que peca contra os homens. Dá este sentido, um criminoso, um perverso, o homem mau. Então a palavra ímpio é aquele que não conhece a Deus. E o que ele faz? Ele arma ciladas, flechas, ele arma cordas, ele arma ali arcos, e ele já estica a flecha para pegar os retos de coração. E isso sempre existiu e sempre vai existir enquanto o Senhor Jesus não se manifestar. Esta ação de pessoas más e vindo contra as pessoas retas de Deus, tementes, obedientes, sempre vai existir. E isto é claro nas Escrituras, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Isso é muito evidente entre pessoas boas que servem o Senhor, sofrendo na mão de pessoas ímpias que aborrecem a Deus e detestam a lei dele. E ele então estabelece no verso 3, na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que podes fazer o justo. Isto aqui é interessante, porque esta palavra que está colocada aqui de fundamento é a mesma que fundação, o esteio, a coluna, ou seja, aquilo já está estabelecido. O que é que está estabelecido? O ímpio combatendo contra os homens retos, o homem ímpio, o homem maldoso, o homem perverso, lutando contra os retos de coração. Isso já está posto. E então ele faz uma pergunta: o que podes fazer, o justo? E esta expressão é para mostrar para os justos que isso não tem resposta, porque o fundamento já está estabelecido. Não existe nada que os servos do Senhor possam fazer contra esta situação. Já está colocado, já está fundamentado a luta entre o bem e o mal, a luta entre as trevas e a luz. Isso sempre vai existir e vai durar enquanto Jesus Cristo não se manifestar. Então não devemos ficar preocupados, não devemos ficar com medo, não devemos ficar amedrontados ou nervosos ou querendo dar resposta para todos e para todo mundo. Mas não podemos fazer isso, porque este fundamento já está lançado, uma guerra entre o bem e o mal. E nós que somos retos de coração,
Devemos seguir a lei do Senhor retamente, com coração sincero, com coração voltado a fazer o que é honesto, o que é correto, o que é direito, andar em um caminho plano, agradando ao Senhor, tendo honestidade, retidão e fazendo tudo isto de forma justa e piedosa. Fazendo assim, nós não precisamos estar preocupados com o que as pessoas estão fazendo contra nós, mas o nosso comportamento deve ser de agradar o nome do Senhor. Eu digo isso porque nós vemos muitas pessoas que estão lutando, guerreando e comprando brigas ferrenhas contra pessoas que são perversas, pessoas que não conhecem a Deus. Isso não vale a pena, porque são ímpios, são pessoas extremamente que detestam a pessoa de Deus. Então o que devemos fazer? Seguir a ordem de Jesus. Qual é a ordem de Jesus? Amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos maldizem, estender a mão ao nosso próximo, dar a outra face se necessário, mas não devemos perder esse tempo de guerra, de estar totalmente envolvido e embaraçado em uma questão que o fundamento já foi lançado. Por isso, Davi aqui diz, na verdade, que já o fundamento se transtornaram, estão firmados, estão ali os fundamentos já todos bagunçados, que pode fazer o justo. Ou seja, se as coisas já estão fora de sintonia, se as coisas já estão desta forma, o justo, o homem temente a Deus, o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada, além de amar e estender a mão e orar. E aqui a gente então vê esta relação que ele faz. Enquanto os ímpios armam o arco e as flechas contra os retos de coração, ele então estabelece: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Olha só que interessante. Estamos falando de uma guerra existente entre o bem e o mal, entre pessoas que optaram por seguir a luz de Deus e as pessoas que optaram por seguir as trevas de Satanás. Essa guerra é evidente, mas ele diz que Deus está no céu. Olha só que interessante, que Deus está no céu e os seus olhos provam. E esta palavra provam, ela traz para nós um sentido muito amplo, muito bonito da palavra de Deus, que diz que esta palavra provar é o mesmo que examinar, testar minuciosamente, provar, ver o coração do homem, fazer um teste. Então veja só como que esta palavra provar traz esse sentido de prestar atenção. Enquanto a terra está fazendo esta guerra, os ímpios estão armando arcos, estão armando flechas contra os retos de coração, o Senhor está olhando. O Senhor está realmente prestando atenção em tudo. Nada está passando fora dos olhos de Deus. Entenda isso. E isso nos dá segurança e nos dá tranquilidade. Por quê? Porque o Senhor Deus está dizendo: eles podem estar armando, eles podem estar até machucando vocês, eles podem estar armando leis contra vocês, eles podem estar judiando de vocês, encerrando vocês nas prisões, levando vocês à vergonha por causa do meu nome, mas entenda que os meus olhos estão vendo. Deus está no céu e está vendo tudo o que acontece nessa terra, tudo que o homem mal faz, Deus está vendo. E isso mostra a onisciência e a onipresença de Deus, onde Ele está em todo lugar, vendo todas as coisas, e Ele está então provando todos os homens. Mas olha o que Ele diz: o Senhor prova o justo, mas o ímpio Ele aborrece.
aquele que pratica e ama a violência. E ele diz no verso 7, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os que são retos, e esses são retos de coração. E esta é a terceira lição que temos. Um Deus que está no céu e está vendo toda essa situação caótica, desta guerra entre o bem e o mal, e ele está então provando, ele está vendo as pessoas, mas diz já o texto que ele tem afeição, né? Ele tem esta ação de não querer, de não ter afeição. Ele tem uma afeição às pessoas que praticam a maldade, que praticam o pecado, que amam a violência. Olha só que interessante. Mas o justo, ele está com o seu rosto voltado. E esta expressão de rosto voltado é uma expressão de misericórdia, é uma expressão de que Deus está usando de compaixão e de misericórdia. Essa palavra face é o mesmo que pessoa presente. Ele está em direção, ele está perto, ele está na frente, ele está com a sua presença, ele está face a face, enquanto o ímpio, ele tem esse repúdio, ele traz o justo para perto, porque ele o ama. Então, diante desta situação que nós vivemos, Davi no Salmo 11 já nos ensina claramente, devemos confiar no Senhor, é a primeira coisa. Depois, entender que o Senhor está olhando todas as coisas, e em seguida, devemos continuar fazendo aquilo que é reto, porque o Senhor ama os que fazem a lei dele, a retidão dele. Mas e aqueles que estão fazendo arcos, estão armando ciladas, estão fazendo violência, estão cometendo pecados, estão fazendo tudo como se não fosse pagar nada? O Senhor está olhando. Não esqueça disso. O Senhor está olhando. E um dia, todas estas coisas serão apresentadas um a um no tribunal de Deus. E isso é a Bíblia Sagrada. Então descanse o seu coração e continue confiando no Senhor. Ainda que o mundo vá de mal a pior, continue confiando e tendo seu coração reto diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te adoramos por esta palavra, Senhor, por este salmo que nos mostrou que devemos confiar em Ti, ainda que o mundo vá de mal a pior, ainda que as pessoas estão dando lugar à violência, à maldade, à perversidade, mas aqui estamos nós, Senhor, para produzirmos frutos de arrependimento, para produzirmos ao Senhor Deus a ação de um coração arrependido, de um coração reto. Esse é o nosso desejo, é produzir um caminho de retidão diante da Tua face. Continue conosco, Senhor, nos ajudando, e todas as vezes que ficar difícil, nós vamos fugir para o Senhor como um pássaro foge para a montanha. Que a Tua bênção e que a Tua graça repouse sobre os Teus filhos, dando uma noite de paz, uma noite de esperança, uma noite de renovação, uma noite de refrigério. Em nome de Jesus, receba paz, receba alegria, receba refrigério da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amanhã pela manhã estaremos juntos tratando sobre a vida do profeta Eliseu. Vamos para a parte 11, se não me falha a memória, 11 ou 12, que nós vamos estar estudando, e Deus tem uma palavra para o seu coração logo pela manhã, para você vencer os desafios da sua vida. Eu te espero aqui no próximo vídeo, querendo Deus.